Está começando o programa que fortalece sua fé com palavras de esperança e amor. Este é o programa Respostas para a Vida, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Fique conosco. Olá, como está você? É com muita alegria que começamos mais um programa Resposta para a Vida, nesse domingo 25 de janeiro. Que a palavra de Deus possa trazer a você mais esperança, alegria e amor. Eu sou o pastor Natanael e quero acolher você e sua família com as senhas diárias para este dia. Do Antigo Testamento, Jeremias capítulo 27, versículo 5. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu a dou a quem eu quiser. E do Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm três grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e a vida sem morte. Francisco de Assis. Convido você para ouvir um hino. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu verei
Querida e querido ouvinte, a você que nos assiste pelo Facebook e também pelo YouTube, já estamos no novo ano e o tema da nossa igreja luterana é cuidar da criação de Deus. E para a nossa reflexão, passo a ler o texto que está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Vamos ouvir o hino? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo. Ser alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo, mais alvo.
assim. Um pobre pecador, mas se entregou por mim. Foi por amor que se entregou por mim. Foi por amor que se entregou por mim. Oh, foi por amor que se entregou por mim. Que se entregou por mim. Foi por amor, foi por amor, Deus, por amor, foi por amor que se entregou por mim. Foi por amor que se entregou por mim. Lá na cruz, tu me salvou, tu me salvou. Lá na cruz, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Jesus me salvou, Jesus me salvou. Lá naquela cruz, lá na cruz, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Naquela cruz, oh, na cruz, Jesus me salvou. As histórias da criação em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, são duas versões. Narram atos divinos extraordinários. A terra era sem forma e vazia, dominada por trevas sobre a face do abismo, isto é, do caos. Deus, por sua palavra e atos, criou vida e as melhores condições para que ela fosse possível ser vivida com dignidade e respeito. A raça humana ganhou a missão de continuar a sinergia da criação. Após a criação do ser humano, do pó da terra, Gênesis 2:7, de ter formado um jardim do Éden entre 4 rios, com árvores de todo tipo, frutas boas para se comer e do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículos 2 e também versículos 8 a 14. Deus colocou o ser humano para administrar, cultivar e cuidar. Éden está relacionado originalmente a uma área de abundância e riqueza de alimentos e providência para toda a vida. Também hoje, segundo a cultura popular, no Éden se encontra tudo o que é bom, desde alimentos à vontade e os demais elementos para a vida. É o paraíso, não tem nada melhor, perfeito, o lugar ideal. Pela descrição, o Éden é uma planície localizada entre os rios Tigre e Eufrates, com muitos canais e fluxo de água abundante. Tem abundância de mantimentos e demais condições de vida abundante. Após incluir a humanidade na sua criação de forma contundente, Deus toma as providências para que o caos não retorne. Atribui ao ser humano a prática agrícola de semear, cuidar e preservar o jardim. Permite a liberdade de se relacionar bem e se alimentar abundantemente dos frutos da terra. Parece o sonho humano de viver em plena segurança alimentar, sem escassez, sem especulação financeira, com a produção de alimentos.
todos tinham o suficiente para viver com dignidade. Amado irmão, amada irmã, quando Deus criou o ser humano, Deus disse: "E o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar." Em seguida, Deus criou uma auxiliadora que seja semelhante a ele. O homem foi criado da terra e a mulher foi criada da costela, para estar com igualdade com o homem. Eva não é posse de Adão, mas está ao lado de Adão como uma semelhante a ele. Aliás, o ser humano foi criado da terra. A terra não é uma coisa e nós somos outra. Ao contrário, nós somos a própria terra. Quando machucamos a terra, é a nós mesmos que nos machucamos. O ser humano, porém, se alienou da criação. Não enxerga as coisas criadas na perspectiva da irmandade, mas da coisificação. Ao invés de ser irmão de criação e do próximo, o ser humano passou a querer dominar a criação e o próximo. Quis assumir o lugar de Deus para ser ele mesmo Deus que domina a criação e o próximo. Não apenas isso, o ser humano passa a querer dominar sobre o seu próximo a partir do domínio da criação. Subverte a dignidade e a sacralidade da vida em nome do domínio e do poder. Deus criou o ser humano, destruiu. Essa é a tragédia do pecado. O tema da nossa igreja para o ano de 2026 é cuidar da criação de Deus, retomando o cuidado da palavra e criação com sua íntima ligação, até mesmo aguardando a nossa redenção. Nos diz o texto, livro, sobre o tema. O Criador mantém suas criaturas e as sustenta, plantas, animais e pessoas. Assim, a temática da criação não passa despercebida na instrução e no ensino de Jesus, especialmente nas suas parábolas. Ele ensina que o reino é como uma planta, um grão de mostarda, uma pequena semente que, semeada na horta, torna-se um arbusto grande e frondoso, cujos ramos servem de abrigo para os passarinhos. Mateus capítulo 13. Em Romanos, a criação tem identificação com a justificação pela fé, como o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas que creem. O Deus Criador dos céus e da terra é o mesmo Deus que quer conduzir toda a criação para a salvação por meio de Cristo. A visão do Antigo Testamento acerca da criação, a partir da palavra de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, e Isaías 48, 13, no sentido de uma criação a partir do nada, está aqui relacionada com a promessa da salvação, Romanos 4. Deus é Criador e Salvador. Em Romanos 8, a criação de Deus anseia por transformação, a fim de ser libertada do cativeiro da corrupção que culmina em esperança. Textos importantes que tratam dessa esperança, que é a nova criação, encontra-se em 2 Coríntios capítulo 5, 17 e Gálatas capítulo 6, 15. Nesse aspecto, ser nova criatura está relacionado também com a transformação pessoal de tornar-se uma nova criatura em Cristo. Ele é o intermediador da criação. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Cristo assume na criação a função de co-criador junto com o Pai. João capítulo 1. Nessa certeza de que o mundo foi criado por meio dele e para ele. Por isso também em Romanos, Cristo é o novo Adão, que torna as pessoas novas criaturas por meio do serviço da reconciliação, bem como reconcilia toda a criação. Nessa perspectiva, podemos ver o texto de 1 Coríntios 15, acerca da ressurreição dos corpos transformados, com esta dupla dimensão, o tornar-se nova criatura e a restauração de toda a criação, isto é, restauração, restituição de todas as coisas, conforme Atos capítulo 3, versículo 12, ou seja, de todo o cosmo, Atos 17, 24. No livro de Apocalipse, o qual transmite esperança na perspectiva da nova criação, Apocalipse 21,
temos expressa a esperança libertadora e salvadora. Ainda no Novo Testamento há um texto paralelo em 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa visão e audição no Apocalipse de João tem como pano de fundo a vitória de Cristo sobre as forças inimigas, descritas em Apocalipse capítulo 19, 11 até capítulo 20, versículo 15, e também nas visões do capítulo 7 e 14. Afinal, em Apocalipse 7, 3, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, que é o lema bíblico para o tema de 2026. Encontramos o contexto da visão dos 4 anjos, da selagem das tribos de Israel e a visão do Cordeiro, Jesus Cristo, assentado no trono celestial. Enfim, a fé é algo que traz nova perspectiva de vida para o ser humano. Isso é, leva o ser humano a olhar diferente para o mundo e como um todo. O amor é o que pode transformar as relações. Agir com e por amor é que faz valer nossa existência e pode nos tornar pessoas melhores e fazer toda a diferença em muitos corações. E convido para que ouçamos um hino. Somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas no reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, graça maravilhosa, graça superabundante, graça superabundante, graça, graça, graça superabundante, graça superabundante, graça. 1, 2, 3, somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, graça,
de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, graça, graça maravilhosa, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça. Uma palavra de oração, Deus onipotente que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-vos da paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. A todos vocês um bom dia. Amém.